Marcos, capítulo 7, versos 24 a 30, palavra do Senhor para os nossos corações. Esperar todos acharem. Aqueles que estão em casa também, por favor, aproveite esse momento, pegue a sua Bíblia, reúna aí a sua família, não se despeça, vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Marcos, capítulo 7, versos 24 a 30, diz assim: o título que a Sociedade Bíblica do Brasil deu a esta perícope foi A Mulher Cirofenícia. Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, a Tua palavra foi lida e agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a edificação da Tua igreja. E eu tenho plena consciência, meu Pai, de que se o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, não estiver iluminando a minha mente, o meu coração, e falando aos nossos corações, nós estaremos laborando em erro aqui nesta manhã. Então eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre a minha vida, venha sobre a vida da igreja, venha sobre aqueles que nos acompanham na internet, venha nos dar discernimento, iluminação e para o pregador, em especial, intrepidez para ministrar a Tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro e desde já agradeço. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para juntos considerarmos o texto sagrado. À guisa de introdução, eu gostaria de destacar alguns pontos antes de adentrar ao texto, à exposição do texto propriamente dita, para que a gente possa entender esse texto. Primeira coisa que eu quero destacar é que esse texto que nós acabamos de ler, ele traz para nós a segunda divisão, ele inicia a segunda divisão do Evangelho de Marcos. Do capítulo 1 do Evangelho de Marcos até o capítulo 7, aqui, versículo 23, nós temos a primeira parte do Evangelho de Marcos, que concentra o ministério de Jesus na região da Galileia. Então, é o ministério de Jesus no contexto da Galileia. Porém, do capítulo 7, versículo 24, até o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo 52, nós temos a segunda parte deste Evangelho, a segunda divisão deste Evangelho, que vai concentrar não mais no ministério de Jesus na Galileia, mas o ministério de Jesus na região da Pérea. Com um detalhe: enquanto na primeira divisão o ministério de Jesus está focado nos judeus, no contexto do povo judeu,
na segunda divisão do Evangelho de Marcos, nós vamos ver o ministério de Jesus focado nos gentios, no contexto gentil. E é muito interessante isso aqui, porque o Evangelho não veio só para os judeus, o Evangelho veio para os gentios também. Primeiro para os judeus, mas também para os gentios. E é bonito quando nós vemos isso aqui. A partir do capítulo 11 do Evangelho de Marcos até o final, o capítulo 16, nós vamos ter o evangelista focando praticamente na última semana do ministério de Jesus, agora já no contexto de Jerusalém. Ele já está indo para Jerusalém e ali nós vamos ter todo o foco dessa terceira parte do evangelho, dos últimos dias, da última semana do ministério de Cristo, todo o contexto do seu julgamento e culminando aí com a sua morte e ressurreição e envio dos seus discípulos. Então isso aqui é importante para a gente entender o Evangelho. Quando você lê o Evangelho, você entender que o Evangelho, ele poderia muito bem e facilmente ser dividido em 3 partes para que a gente entenda melhor o Evangelho de Marcos. Segunda coisa que eu ainda gostaria de destacar para a gente entender esse texto é que Jesus está indo para um território pagão. É um território gentílico, um território pagão, e isso deve chamar a nossa atenção. Por quê? Porque olha o que o texto diz aqui: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Algumas traduções colocam aqui uma conjunção adversativa antes desse levantando-se. Existe uma discussão aí entre os tradutores e exegetas se havia necessidade aqui de uma conjunção adversativa, um mas. Por quê? Se você olhar os versos anteriores, qual é a discussão dos versículos anteriores? É sobre a questão da pureza, de purificação. Se você olhar, por exemplo, aqui, capítulo 7, vamos ler o capítulo 7 aqui a partir do início para você ver como é interessante. Diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição, pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Agora, preste atenção, se tiver uma adversativa, como é que ficaria? Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Mas, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Por que esse mas faz sentido aqui? A discussão do capítulo é sobre pureza cerimonial. Jesus está reprovando aqueles líderes religiosos que têm todo um cuidado com a questão da pureza cerimonial, que considera alguns alimentos impuros e tantas outras coisas mais. E Jesus está reprovando essa visão deles. Ele considera puros todos os alimentos. Ele vai chamar a atenção desses homens de que aquilo que está fora não contamina o homem. É claro que Jesus não está falando aqui de questão sanitária, ele está falando aqui de questões religiosas. Não é contaminar como a gente possa estar pensando, então Jesus está dizendo que não precisa lavar as mãos, não precisa tomar cuidado sanitário. Não é isso. Ele está falando de uma pureza religiosa, de uma purificação religiosa. Aquilo que você come, o alimento que você ingere, não torna você impuro cerimonialmente ou religiosamente. Ele não está discutindo aqui questões sanitárias. E aí, após Jesus ensinar isso para aqueles líderes religiosos, bater de frente com eles sobre essa questão, Jesus, ele é o mestre dos mestres. Sabe por quê? Porque ele não só ensina através de princípios, preceitos, de mandamentos, mas através da prática. O que Jesus vai fazer? Após ensinar sobre a questão da purificação, ele vai para uma região que os judeus consideravam impura. Por isso que alguns tradutores colocam esse mas, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Esse levantando-se aqui e esse partiu é muito enfático. Ele parte dali de forma definitiva. Jesus está, de fato, deixando para trás a Galileia, está deixando para trás aquele contexto de discussão sobre pureza e vai para os gentios. Ele está deixando os judeus de lado um pouco e vai para os gentios, como que querendo exemplificar para aqueles líderes e para os seus discípulos que não existe essa ideia de eu me tornar impuro por causa de alimento ou por causa da companhia de um gentio. Porque o judeu, ele entendia o seguinte, que se ele tivesse contato com um pagão, com um gentio, de repente ele está andando na rua, e ele cruzou com um gentio e bateu o ombro no outro. Ele chegava em casa, ele se purificava. Porque ele entendia que ele ficou imundo, impuro, por ter tido contato com o gentio. E aí Jesus, para mostrar que essa visão estava equivocada,
após essa discussão aqui, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, que ficava a uns 100 quilômetros do local onde ele estava. Qual é o ponto aqui principal, meus irmãos? Jesus está indo para uma região pagã, gentílica, extremamente desprezada pelos judeus. Jesus está chocando os judeus, chamando a atenção dos judeus. Essa região de Tiro, onde hoje é o Líbano, na época, era extremamente desprezada. Tiro e Sidom eram símbolos de paganismo, daquilo que existe de mais baixo no paganismo. Para vocês terem uma ideia, havia uma visão tão ruim dos judeus em relação a Tiro, porque de Tiro veio aquela madamezinha chamada Jezabel, que implantou no contexto do povo judeu o culto a Baal e que matou os profetas de Deus. É dessa região aqui que vem esse culto pagão. A coisa era tão séria que os judeus, quando se referiam aos habitantes de Tiro, de Sidom, daquela região da Fenícia, eles chamavam esses povos aqui de cachorros. E é por isso que no texto aqui a gente vai ter referência a cachorrinhos, e a gente vai chegar lá. Mas eles olhavam para os habitantes de Tiro e Sidom e de toda aquela região e viam eles como gentios, pagãos, que para os judeus não passavam de cachorros. E não era um cachorrinho de estimação, era cachorro de rua, cachorro que comia lixo, que era chutado, que era desprezado, que não tinha onde ficar. Era um cachorro sujo, imundo, impuro, que vive na rua. Era essa a visão que o judeu tinha dos habitantes de Tiro e de Sidom. E Jesus está quebrando esse protocolo judaico, essa visão judaica, e indo exatamente para Tiro e Sidom. Está indo para ali, uma região pagã, uma região que era totalmente desprezada pelos judeus. Além disso, olha o que diz o texto aqui. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Além de Jesus ir para a região de Tiro e Sidom, ele ainda entra numa casa, ele vai se hospedar numa casa de um gentil, de um cachorro para os judeus, de um impuro, de alguém que os judeus acreditavam que era combustível para o fogo do inferno. Eles não tinham nenhuma consideração por gentios. Eles é que eram o povo da aliança, da promessa, o povo eleito. E Jesus, partindo dali, ele vai para Tiro e Sidom, e chegando, ele entra numa casa. Entrou na casa, ele vai se hospedar, ele vai comer com gentil, ele vai comer comida de gentil, ele vai estar entre gentios. A partir daqui, o evangelista vai mostrar, em pelo menos 3 ou 4 ocasiões, Jesus, como eu disse, entre os gentios. E isso tem um significado muito importante para nós, meus irmãos. E não é por acaso que Marcos divide o seu evangelho dessa forma. Porque se você olhar, nós vamos ter aqui essa mulher gentia, depois nós vamos ter a cura desse surdo e gago, endemoniado, depois nós vamos ter Jesus indo para aquela federação de 10 cidades gentílicas, gregas, abençoando essas pessoas, mostrando para nós essa beleza do reino de Deus, que não está restrito a uma nação, a um povo, mas que veio para alcançar
todos os povos, línguas e nações. Alcançou a mim e você. Por isso que o evangelista está colocando isso aqui. Lembre-se, Marcos está escrevendo para gentios, para a igreja de Roma, para os irmãos da igreja de Roma. E quando Marcos coloca essas histórias de Jesus num ambiente gentílico, entre pagãos, entre pessoas desprezadas, isso é fonte de consolo, de conforto, de ânimo para aquela igreja que está no momento de perseguição, no momento de angústia, no momento em que a sua fé está sendo colocada à prova. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. É interessante que Jesus não queria que ninguém soubesse, não era porque ele estava em território gentil. Ele não tinha problema com isso. Mas a questão aqui, e os estudiosos eles trabalham muito bem esse assunto, a questão aqui é que, mais uma vez, Jesus está precisando de um descanso. Ele está vindo de um contexto de debates, de controvérsias, de discussões sobre a lei, sobre a aplicação da lei. E, meus irmãos, pense numa coisa que desgasta você, que cansa você. Debates sobre picuinhas, sobre coisas que não faz diferença. Então, Jesus está sendo questionado, perseguido, e, mais uma vez, ele precisa de um tempo de descanso. Ele não aguenta mais aquela demanda toda no seu ministério. E como ele está sendo já execrado entre os judeus, na Galileia, principalmente pelos líderes em toda aquela região, Jesus precisa de descanso, Jesus precisa sair um pouco de perto desses inimigos, e Jesus precisa exemplificar para eles, na prática, que eles não deveriam considerar os gentios impuros. Então ele vai para uma casa de gentil, num território gentil, e ele vai passar um tempo ali com os seus discípulos, e ele queria que ninguém soubesse, que ninguém viesse de novo para estar com discussão ou incomodando a ele e os discípulos. Isso aqui tem lições preciosas para nós, porque todos nós precisamos de um tempo de descanso. Descanso na mente, descanso físico. Todos nós precisamos de um tempo na nossa vida em que você desliga do seu trabalho, que você desliga das demandas do dia a dia, de discussões acaloradas. Você tem que ter. Jesus tinha. Em vários momentos ele pegava o barco e dizia, vamos para o outro lado, para um lugar deserto, vamos descansar um pouco. Mas o que é interessante é que, geralmente, esses períodos de Jesus, de descanso, eram frustrados. Lá, nós já vimos nas narrativas anteriores, que quando ele vai para o outro lado com os discípulos, a multidão vai também, afluíram para ali, pegaram os barcos e foram para lá, e quando chegou lá, por mais que os discípulos estivessem cansados, que Jesus estivesse cansado, ele compadeceu-se daquela multidão, e curou os enfermos, e pregou a palavra. Então a ideia aqui não é que Jesus estava se escondendo, porque ele estava num território gentil. A ideia aqui é que Jesus queria um tempo a sós com seus discípulos. Ele não foi ali para levantar uma discussão, mais uma vez. Ele foi ali para passar um tempo e queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Por que ele não pôde ocultar-se? Se você olhar o relato dos evangelhos, você vai ver que o povo de Tiro e Sidom, em alguns momentos, já trouxeram enfermos a Jesus, para Jesus curá-los. Eles já conheciam a fama de Jesus, eles já tinham recebido a mensagem de Jesus.
haviam levado os seus enfermos, e agora é Jesus que está vindo a eles. E de alguma forma a informação vazou de que Jesus estava no território deles. Detalhe, meus irmãos, é a primeira e a única vez na história que Jesus sai do território palestino e vai para um território gentil. Todo o ministério e toda a vida de Jesus está restrita ao contexto e ao território judaico. Aqui é a única vez que Jesus, é a primeira e a única vez que Jesus vai sair desse território judaico para um território gentil, que ele vai fazer essa caminhada. Então, o povo daquela região ficou sabendo, principalmente essa mulher, uma mulher que tinha uma filha que estava endemoniada, possessa de espírito imundo. Olha como é que diz o texto: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Jesus não pôde ocultar-se, porque uma mulher que tinha uma filha que estava possessa de espírito imundo e que ela estava sofrendo com essa filha, sabendo que Jesus estava na cidade, na região, que Jesus estava naquele território, essa mulher disse: eu tenho que ir ter um encontro com ele. Ele pode ajudar minha filha. Quando a gente lê o texto assim de forma apressada, atabalhoada, a gente não pega a lição. Lembra do contexto que eu falei? Território gentílico, pagão, considerado pelos judeus como cachorros. E Marcos está sendo quase que irônico quando ele chama a atenção que era uma mulher que vai clamar por uma menina, era uma mulher também, uma criança, uma filhinha, que estava possessa. Ou seja, todo o quadro que está sendo pintado aqui é de impureza. Todo o quadro que está sendo pintado aqui é de algo horrível para os judeus. A região, e é o único momento em que Marcos vai qualificar a região da pessoa, porque olha como é que diz o texto. Esta mulher era grega. Grego para o judeu era todo gentil, não necessariamente gregos no sentido de serem da Grécia, não. Grego era todo aquele que não era judeu. Então eles dividiam o mundo em judeus e gregos. Então essa mulher era grega, ou seja, era uma gentia, de origem, além de ser gentia, ela era de origem cirofenícia. Era daquela região extremamente pagã, desprezada pelos judeus, que tinha conflitos com os judeus. Então, o quadro que está sendo pintado aqui é um quadro de impureza em todas as áreas, em todos os pontos. Na região, o fato de ser uma mulher que era desprezada, a criança que ela está pedindo para o Senhor ajudar também é uma mulher, é uma menina, está possessa de espírito imundo. Eles não chamam, no texto de Mateus, ele não chama nem de demônio, ele chama de espírito imundo. Espírito imundo. Mas o ponto, meus irmãos, é que essa mulher, ela diz: eu preciso encontrar-me com esse homem. Para essa mulher fazer isso, ela teve que romper barreiras. Ela teve que romper toda essa barreira cultural, racial, religiosa, porque além dela ser mulher e gentia, ela não poderia jamais se aproximar de um rabino judeu. Ela não poderia. Jesus era judeu e era um rabino, era um mestre da lei.
Então essa mulher, ela com certeza ela sabia das informações de que ela jamais deveria se aproximar de Jesus. Jamais. Mas a sua filhinha está endemoniada. E meus irmãos, se tem uma coisa tremenda na vida, é o quanto nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa pelos nossos filhos. Se você não é pai, se você não é mãe, você não tem noção disso. Você ainda não tem noção disso, pode ter certeza. Mas um pai e uma mãe, de verdade, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa pelos seus filhos, a correr risco pelos seus filhos, principalmente uma mãe. Uma mãe, ela está disposta a dar a própria vida pelos seus filhos. Essa mulher está correndo risco de vida. De vida. É claro que ela está no território gentil, mas ela poderia ser perseguida pelos judeus, pelo fato de se aproximar de um rabino judeu. Mas ela não pode ficar quieta se a sua filha está precisando de ajuda. Isso deve chamar a nossa atenção. E o que é interessante aqui é que é um gentil. Alguém que o judeu olhava e dizia, é um cachorro, é alguém desprezável, desprezível, que não vale nada, mas alguém que está mostrando aqui não só uma grande fé, mas também um coração amoroso, que ama seu filho, que ama sua filha, que tem realmente um coração voltado para sua filha. Infelizmente, com a natureza pecaminosa que nós temos, até isso é afetado. Vocês viram recentemente aí crianças sendo colocadas no barril, se alimentando de fezes. Crianças que são jogadas no tonel de lixo. Crianças que são abortadas da forma mais cruel. Da forma mais cruel. Mas aqui o texto está dizendo que essa mãe, ela vai correr riscos, ela vai romper barreiras, ela vai fazer de tudo para resolver o problema da sua filha. Diz assim, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Ela disse, é a única chance que eu tenho. Ele está na minha cidade, na minha região, ele está aqui no meu território e eu não vou deixar essa oportunidade passar. Eu vou buscar a solução para o problema da minha filha. Alguém já disse que existe os covardes e existe os pais, porque todo pai, por mais medroso que ele seja, na hora que o filho está em perigo, ele vira um gigante para defender o filho, principalmente a mãe. Mas veja qual é o quadro dessa menina, meus irmãos. Ela estava possessa. E isso aqui tem muita coisa a nos ensinar, porque a gente tem uma ideia de que criança é anjo. E olha que a expressão aqui é cuja filhinha. Cuja filhinha. E isso é muito interessante, porque é uma criancinha realmente pequena. Possessa. Por que isso é interessante? Porque talvez muito daquilo que hoje é tratado como hiperatividade pode ser demônio. Muito daquilo que a gente está olhando e diagnosticando como uma doença comum pode ser demônio. Por que não? Não estou dizendo que não exista problemas psicológicos, não estou dizendo que a criança não possa nascer com uma doença congênita, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós estamos simplesmente
nos submetendo à ciência e ao diagnóstico da ciência, e não consideramos também a visão bíblica de que existe doença e que pode ser diagnosticada e tratada, avaliada pelo profissional, mas existem casos que não é uma doença comum, natural, é espiritual, é demônio. É demônio. Pastor, mas uma criança pode ficar endemoniada? É o que o texto está dizendo. É o que o texto está dizendo, não sou eu, é a Bíblia, a palavra de Deus. Que essa criança estava possessa de espírito imundo. Agora imagine a situação dessa mãe tendo uma criança endemoniada dentro de casa. Imagine como era esse lar, como era essa família. Como essa mãe estava exausta de lidar com a criança endemoniada. Talvez que quebrava as coisas. Talvez como aquele outro caso, que se jogava no fogo, na água, que tem que estar sendo vigiado 24 horas. Demônio. Mas a outra coisa que isso aqui coloca para nós é que, meu irmão, demônio existe, viu? O diabo existe. Não é criação dos teólogos, nem é esquizofrenia ou questão psicológica. Demônio existe. São seres espirituais caídos que se apossam de pessoas ou até mesmo de animais, como diz a Bíblia, para destruí-las. Para destruí-las. E muitas vezes a gente tem medo de pessoas endemoniadas quando ela fica endemoniada e sapateia e baba e roda, faz todo tipo de estrago no meio da igreja, todo mundo fica com medo. Você tem que ter medo quando as pessoas estão endemoniadas e elas estão bem engomadinhas, falando português, beleza, com a caneta na mão, tomando decisões, mas são possessas, são servos de Satanás. Porque não existe meio termo, meu irmão. Ou você tem o Espírito Santo de Deus, ou você não tem o Espírito Santo de Deus, e essa casa não vai ficar vazia. Ela vai ser habitada por outro espírito. Por outro espírito. A filhinha estava endemoniada. E essa mulher, com certeza, estava sofrendo muito. Eu não sei se você já viu uma cena dessa, mas eu já vi. Eu já acompanhei casos de possessão demoníaca, casos até de me assustar. Não só no Guarapes, mas aqui mesmo em Pirangi, nós já tivemos situação assim. E é interessante que quando eu cheguei no seminário, numa aula de teologia, eu tinha alguns colegas bem tradicionais da nossa turma, e tinha um professor liberal que não acreditava em milagres, não acreditava na ressurreição de Cristo, não acreditava que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Professor de linha liberal. E um dia ele estava dando aula de teologia para a gente, e ele falando que essa história de demônio não existe. Que quando não se sabia explicar determinadas doenças, atribuía-se a seres espirituais. Mas hoje a psicologia já descobriu muita coisa. Então, demônio não existe. E alguns colegas iam nessa linha, nessa toada. E eu sempre fui muito brincalhão e eu não sei ficar calado. Eu levantei a mão na sala e disse: professor, e a turma aqui que está dizendo que não existe demônio, eu queria convidar vocês para passar um mês lá no bairro onde eu trabalho, para vocês verem. Queria convidar vocês. Só pertinho da igreja tem uns 10 centros espíritas que na terça-feira de noite começa a tocar tambor, e há mortes, há tantas coisas terríveis. Eu queria chamar vocês para conhecer. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos brincando com aquilo que é espiritual. A gente vive a nossa vida como se nós não estivéssemos numa guerra espiritual.
Demônio não existe. Lembra do Padre Quevedo? Demônio não existe. Se existe demônios, entra aqui no meu dedo. Se já estava lá, vai entrar pelo dedo. Demônio existe. E ele pode atacar até crianças. Mas eu lembro de uma cena que eu vi em Currais Novos, há muitos anos atrás, de uma família cuja filha ficou endemoniada há alguns meses. Irmãos, não foi questão assim de 1 hora, 2 horas, não. Quando dava 18 horas, essa menina ficava endemoniada. E ela andava dentro de casa, e ela revelava coisas, juntava gente na rua. Padres, pastores, irmãos de igrejas tradicionais, pentecostais, iam lá orar. E foi luta. Foi preciso fazer campanha de oração na frente da casa para aquela caixa de demônios sair. Às vezes, alguém vinha, falava com alguém para ir orar, e quando a pessoa entrava na rua, ela lá dentro da sala dizia assim: está vindo aí o pastor fulano orar. Mas esse aí é que não vai expulsar mesmo, vocês vão ver. Vocês vão ver. Não brinque com aquilo que é sério. Não brinque. Essa mulher estava sofrendo muito com essa filhinha endemoniada. E ela vai levar ao Senhor Jesus. O pastor Hernandes conta um caso de uma mãe que chegou no gabinete pastoral dele com uma filhinha de colo. Uma filhinha de colo. Que já tinha levado para os médicos, para tudo. A menina não tinha paz. E o médico disse: nós não sabemos qual o problema dessa criança. Ela foi no pastor. Quando chegou lá, o pastor Hernandes disse que enquanto estava conversando com a mãe, a menina ficou endemoniada e começou a ficar como uma cobra no chão do gabinete pastoral. E o pastor orou em nome de Jesus, expulsou o demônio e aquela criança foi liberta. O que eu estou colocando aqui, meus irmãos, por favor, não despreze a ciência, não despreze o diagnóstico, mas o que eu estou dizendo aqui é: não despreze também a palavra de Deus, que diz que pode ser algo espiritual. Detalhe, eu não estou falando de crente. Crente não fica endemoniado. Crente não pode ter o Espírito Santo e ter o demônio dentro também. Não, isso aí não. Diz que essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. A expressão aqui, e rogava-lhe, é interessante que ela está em um modo, na língua grega, que ela estava rogando com insistência, de forma constante. Não parava e ela não ia parar. Porque é uma mãe que está buscando ajuda para sua filha. Ela não vai parar enquanto não resolver o problema. Ela prostrou-se diante do Senhor, ela chega com atitude reverente diante do Senhor e ela clama: Senhor, expele o demônio da minha filha. É interessante que essa mãe, gentia, considerada pelos judeus como cachorra, ela tem o diagnóstico da sua filha perfeito. Minha filha está endemoniada. Não era uma crente falando, não. Era uma pessoa gentia, mas que chegou à conclusão: isso aqui é espiritual, isso aqui é demônio. Isso aqui é demônio. Talvez depois de correr para os médicos, de tentar resolver de todas as formas, ela viu que aquilo ali era espiritual. E ela chega e diz: Senhor, expele o demônio de minha filha. Isso aqui é interessante porque tem muito pai que esconde o problema dos seus filhos, principalmente quando é pequenininho. E eu sei o que eu estou dizendo. Eu já acompanhei 2 casos
que quase a gente perde a amizade. Até porque mulher não fica calada, né? 2 casos. A criança começou a dar sinais de problema, e era questão psicológica mesmo. Chegamos para os pais: fulano, você não acha que essa criança é um pouco estranha? O comportamento dela e tal. Meu filho? Está louco? Soltou o verbo. A professora chegou e falou também. Sabe o que essa mãe crente, presbiteriana fez? Ela queria dar na cara da professora, porque a professora estava dizendo que o filho dela era doido. Porque a professora disse: olha, procura um psicólogo, um psiquiatra para cuidar do seu filho, porque eu acho que ele tem alguma deficiência. A mãe queria bater. Não procurou ajuda. Hoje essa criança é já um rapazinho e não tem mais jeito de resolver o problema, porque quando foi descobrir era tarde. Então, muitas vezes o pai e a mãe, por orgulho, porque nós somos orgulhosos, está vendo o problema, está vendo a doença, está vendo o diagnóstico ali, mas não quer aceitar, não quer admitir, não quer chegar à conclusão: meu filho nasceu com a deficiência. Isso não vai fazer ele ser menos ou mais, mas é reconhecer e buscar ajuda, fazer como essa mãe: Senhor, está aqui a minha filha, endemoniada, expele o demônio da minha filha. Você já pensou que vergonha um pai e uma mãe chegar para alguém e dizer: olha, meu filho ou minha filha está endemoniado? Se hoje a gente tem vergonha de dizer: olha, meu filho tem síndrome de Down, ou é autista, ou tem alguns até hiperatividade, né, que hoje é o diagnóstico mais comum, é hiperativo. Às vezes é falta de uma chinela havaiana boa, aí é hiperativo. Não estou dizendo que não exista criança hiperativa, eu estou dizendo que em muitos casos é falta de uma chinela nova, boa, de um pai e uma mãe que tenha pulso, que tenha vergonha na cara, que saiba cuidar do seu filho, saiba cuidar do filho. Não, pastor, meu menino eu não consigo segurar. Eu nem gosto de ir para o culto, pastor, porque eu não consigo segurar meu menino. Se ele quiser botar o dedo na tomada ou pegar um fio, você vai deixar? Se ele quiser tomar veneno, você vai deixar? Nós temos que ter autoridade para os nossos. Nós estamos perdendo ao longo dos anos. Os pais estão perdendo a autoridade com os filhos e vem com essa balela de hiperatividade. Meu irmão. Mas o ponto aqui é: reconheça. Não vai deixar de ser filho, não vai ser menos, mas é preciso reconhecer, e na hora que você reconhece, você busca ajuda. Hoje, com a medicina tão avançada do jeito que está, graças a Deus, já no ventre, os médicos descobrem determinadas doenças. Já no ventre, nos exames, já pré-natal, o médico consegue descobrir determinadas doenças. O problema são os pais. Ainda hoje, o problema são os pais que não querem reconhecer. Sabe qual é a ideia hoje? É sempre o professor que está errado, é sempre o policial que está errado, é sempre o outro que está errado. Meu filhinho nunca está errado. Nunca está errado. Mas a maioria aqui, principalmente Júlio, é de uma geração que, quando a professora mandava uma cartinha para a mamãe, o cara ia para... Além de você saber que vai levar uma pizza, você ainda levava a carta. É um negócio terrível, meu irmão. Eu ainda cheguei a levar uma carta uma vez. E se rasgasse era pior. Eu levei uma carta dessa uma vez para minha mãe. E quando eu cheguei em casa, eu disse: mãe, a professora mandou essa cartinha para a senhora. E ela disse: olhe, se você fez presepada na escola, eu vou começar a dar em você lá. Porque hoje não é dia de reunião de paz nem nada. O que você fez? Diga logo. O que você fez? Era terrível. Reconheça o problema do seu filho e busque ajuda. Essa mãe diz assim: demônio. Era demônio que precisava ser expelido
da sua filha. Mas aí o que diz o texto para a gente caminhar para a conclusão? Mas, olha a adversativa de novo, fazendo o contraste, meus irmãos. Isso aqui, Dr. Martin Lloyd Jones, ele dizia que nunca pule uma conjunção adversativa. Nunca pule. É uma dica aqui para os pregadores. Apareceu uma conjunção adversativa, pare ali e comece a refletir. Por que tem esse contraste aqui? Porque veja o que está acontecendo. Essa mulher chegou diante do Senhor, prostrou-se, e ela vai interceder pela sua filhinha, que está endemoniada. Ela diz que a filha está endemoniada. Ela se prostrou, ela suplicou, ela está rogando com insistência, mas, apesar de tudo isso, de tudo que ela fez, olha, veja como é que ela chegou. Ela chegou diante do Senhor e prostrou-se. Ela não chegou impondo, ela roga, ela clama, com insistência, mas ela está clamando. Submissão. Esse ponto aqui é interessante porque, se você olhar nos relatos do Evangelho, os gentios demonstraram mais humildade e devoção a Jesus do que os judeus. O centurião e tantos outros gentios, quando chegavam diante do Senhor, ou prostravam-se aos seus pés, ou rogava, ou tratava ele da forma mais carinhosa possível, enquanto os líderes judaicos estavam querendo matá-lo. Diz que essa mãe chegou, prostrou-se, rogou e tal, mas, apesar de tudo isso, Jesus lhe disse. E olha que o texto aqui é um texto polêmico, entre aspas. Jesus disse para aquela mulher: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Opa! Que é isso, Senhor? O que o Senhor está fazendo? Quando você lê esse texto, você não sente assim uma fisgada não na espinha? Você não fica assim meio incomodado não com o que Jesus fez? A mulher teve essa atitude de chegar diante dele, de se prostrar, de se humilhar, de clamar. Ela está clamando por sua filha, uma criancinha, a palavra que está sendo utilizada. Ela está desesperada com aquilo ali. Ela reconhece que a filha está endemoniada, que é um espírito imundo que está possuindo sua filha, e parece que Jesus está insensível. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos. E essa expressão aqui, ele está se referindo aos judeus, a Israel. É só você pegar o relato de Mateus, paralelo. Ele está dizendo: olha, eu fui enviado primeiro. Ele não está dizendo exclusivamente. É interessante ver isso aqui. Eu não fui enviado exclusivamente para os judeus, para os filhos. Não. Primeiro judeus. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: olha, deixa primeiro que se fartem os filhos. Ou seja, deixe que primeiro eu cure, liberte, ensine, faça as obras que eu tenho que fazer para os filhos. Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Muitos pastores, quando pregam esse texto, dizem: olha, Jesus está chamando a mulher de cachorra e a filhinha dela. Cuidado, porque quando a gente lê um texto, principalmente um texto como esse, que tem 2000 anos, nós temos que levar em consideração a cultura da época, nós temos que levar em consideração a palavra que está sendo utilizada na língua original, não no português. Nós temos que levar em consideração o contexto teológico que eu pintei aqui no início da exposição. O que Jesus está fazendo com aquela mulher? E ele vai ter uma surpresa muito grande. Jesus está dizendo para aquela mulher: olha, apesar de eu estar em território gentil, como você está vendo, eu vim primeiro para os judeus. Eu não desisti dos judeus.
Porque alguém poderia pensar assim: olha, Jesus saiu da Galileia, deixou os judeus, foi para um território gentil, então agora ele vai para os gregos. Como o Evangelho de João coloca que eles queriam que Jesus fosse para eles. Então Jesus está desistindo dos judeus e indo para os gentios, e os judeus já era. E ele diz: não, eu fui enviado primeiro para eles, e eu preciso fartá-los de pão. E aí Jesus vai usar a imagem que todos eles conheciam, inclusive aquela mulher. Qual é a imagem? De uma casa que na hora da refeição existiam dois momentos interessantes. Muita gente diz assim: a mesa do judeu era rente o chão, depende da comida que eles iam comer e do horário da comida. Havia o tipo de refeição, a refeição principal, que a mesa não era rente o chão, era uma mesa mais alta. E o judeu, ele comia com a mão, nesse período. Então, à medida que ele comia pão, ou que ele partia os pães, que ele comia as coisas naquela mesa, caía daquela mesa ali, que ele estava partindo o pão e dando os filhos, caía daquela mesa migalhas ou pedaços de pão, e os cachorrinhos que estavam ali, junto da mesa, eles se alimentavam daquelas migalhas. Não era ainda a alimentação principal dos cachorrinhos. Ia ter o momento dos cachorrinhos comerem. Mas, no momento da refeição principal da família, na hora que o pai judeu partiu o pão com a mão, é claro que caía ali migalhas, farelo, e os cachorrinhos que estavam ali dentro de casa comiam. Por que esse ponto aqui é importante, irmãos? Porque eu falei no início que os judeus, eles consideravam os gentios como cachorros. Quando a gente estuda a história judaica, você vê que os judeus, eles têm algeriz a cachorro. Mas não é todo tipo de cachorro. Eram os cachorros de rua. Aqueles cachorros bandoleiros. Aqueles cachorros que viviam no lixo. Aqueles cachorros que não tinham dono. Aqueles cachorros sujos, imundos, cheios de bicho. Mas alguns tinham cachorrinhos dentro de casa de estimação, que eram tidos como filhos. Ainda hoje não é assim? Quando você tem um cachorrinho de estimação, um pudozinho, um cachorrinho pequeno, de uma raça menor, você não coloca ele lá no muro ou solta ele no meio da rua. Não. Ele é criado dentro de casa. E ele é limpinho. E de vez em quando, escapulia uma coisa da mesa, ele está comendo. É essa palavra que Jesus está utilizando. Não é bom pegar os pães dos filhos e dá-los aos cachorrinhos que estão ali no ambiente da casa, que fazem parte da casa, que fazem parte da família, mas não é a hora deles comerem. Ainda não é a hora deles comerem. Dá para você imaginar a cena? Imagina aí uma grande casa, e nessa casa tem o pai, a mãe, os filhos e os animaizinhos de estimação. E tem a hora dos filhos comerem e a hora dos animais comerem. O que Jesus está fazendo é pintando o quadro para aquela mulher de judeus e gentios, mas de uma forma suave, que não está, como é que nós poderíamos dizer hoje, detratando da imagem daquela mulher. Ele não está dizendo, você é uma cachorra. Não está dizendo isso. Ele está usando de uma metáfora, ele está usando de uma linguagem, de uma forma de se expressar, para que ela entendesse a diferença que há entre judeu e gentio. Os judeus tratavam assim, mas Jesus não tratava eles como um cachorro, mas como alguém de estimação. Só que o ponto, meus irmãos, é o seguinte: você já pensou se fosse você? Se fosse eu? Por mais que o Senhor colocasse no diminutivo, talvez
você como boa presbiteriana, nordestina, cachorro é sua mãe, seu pai é um cachorro, e tal, e sei o quê, e olha, eu não levo nada para casa, e perdeu a bênção, meu irmão. Porque quando a gente age na ignorância, muitas vezes nós perdemos aquilo que a gente ia ganhar. O que acontece com essa mulher aqui? Que coisa extraordinária. Ela, porém, olha a adversativa mais uma vez. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Os exegetas, eles se dividem sobre essa atitude da mulher. Ela já tinha se prostrado, ela já tinha rogado, ela já tinha se colocado diante do Senhor, e agora ela diz assim: sim, Senhor. E olha que Senhor aqui pode ser um tratamento respeitoso. Essa mulher está diante de um rabino, de um homem, de um judeu, e ela, como uma pagã, gentia, ela está simplesmente tratando com respeito. Sim, Senhor. Como a gente ainda hoje trata alguém com respeito. Porém, a grande maioria dos teólogos e exegetas entendem que ela está usando aqui uma expressão messiânica. E é por isso que Marcos está colocando esse relato aqui no Evangelho e chamando a nossa atenção. Porque enquanto os judeus não estão reconhecendo a messianidade de Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é o enviado de Deus, uma pagã, uma gentia, que o Senhor está colocando como que uma barreira diante dela, ela diz assim: sim, Senhor. Ela reconhece a sua soberania, a sua divindade, a sua messianidade. Ela reconhece quem Ele é. Não é só um tratamento respeitoso. Ela está reconhecendo que Ele é o Senhor. Meus irmãos, isso é um choque para os leitores de Marcos. E deve ser um choque para nós. Muitas vezes os religiosos, aqueles que têm intimidade com a lei, que conhecem a lei, que conhecem a palavra de Deus, não chegam a entender e a compreender que Jesus é o Senhor, é o Messias. E essa mulher não. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas da criança. Sim, Senhor. Eu entendo tudo que o Senhor disse. Eu sei da discussão, eu sei da questão cultural, eu sei da barreira que existe entre judeu e gentio, mas, Senhor, vamos pegar a ilustração que o Senhor está usando. Os cachorrinhos, quando eles estão debaixo da mesa lá, eles não comem das migalhas das crianças, as crianças deixam cair as coisas, eles comem. Sim. Senhor, fala o seguinte: eu quero só essas migalhas. Quando nós lemos isso aqui no contexto, meus irmãos, isso aqui nos emociona. Ela está dizendo: Senhor, eu não quero tomar o lugar de ninguém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu só quero que o Senhor, se possível, com as migalhazinhas, mas resolva o problema da minha filha. Então, lhe disse. Lá em Mateus diz que Jesus exclama, que Jesus exalta a fé daquela mulher. Então lhe disse: por causa dessa palavra, por causa disso que você falou, minha filha, por causa dessa visão que você tem, por causa dessa revelação que você recebeu. Meus irmãos, esse é o ponto. Por favor, se você não entender isso aqui, por isso que eu estou ressaltando, se você não entender isso aqui, você não vai entender o Evangelho. O que ele está dizendo é: minha filha, você teve uma revelação de quem de fato eu sou, do que é o Evangelho. E por causa dessa palavra que você falou, pode ir. A sua filha
ela já foi liberta, o demônio já saiu da sua filha. A fé de uma gentia, de uma pagã, maior do que a fé dos judeus, maior do que a fé dos líderes, maior do que a fé dos rabinos, dos exegetas, dos grandes teólogos. Por isso que Jesus disse: as prostitutas, as meretrizes vos precedem no reino dos céus. Olha o que diz o texto, meus irmãos. Voltando ela para casa. Obrigado, Silvio. Voltando ela para casa, achou, é muito interessante essa expressão, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. William Hendricks, comentando esse texto, ele diz que é muito forte o que está sendo colocado aqui. Essa mãe, quando ela chega, ela vê aquela filha na cama, como que jogada, porque o demônio saiu, ele como que jogou aquela criança ali e foi embora. Ele não teve mais condições de possuir aquela criança. Ela ficou liberta. Eu gostaria que você pudesse pensar um pouquinho sobre isso. Pudesse refletir sobre esse texto. Quais são as lições que a gente pode tirar daqui, meus irmãos, para a nossa vida, para que você não perca a sua vinda aqui esta manhã? Você sabia que você pode perder o seu dia hoje? Você podia estar em casa dormindo, você podia estar na beira da praia, você podia estar em tantos lugares, mas você veio para a igreja. Coisa boa, louvado seja o Senhor. Mas para você não perder isso aqui, para não ficar só uma discussão teológica, ou para satisfazer a mera curiosidade dos teólogos, dos exegetas, quais são as lições que a gente pode tirar daqui? A primeira lição e mais objetiva lição desse texto é que o Evangelho, ele alcançou os gentios. Esse é o ponto. Não perca isso de vista. Tudo que está acontecendo aqui, todos os relatos que vêm em seguida, até o capítulo 10, verso 52, vai mostrar para nós que o Evangelho veio primeiro para os judeus, mas também para os gentios. E eu não sei se você consegue enxergar a dimensão disso, a importância disso. Mas o que esse texto está dizendo é que existe esperança para mim e você. Se o Senhor tivesse ficado restrito somente para os judeus, nós não seríamos salvos, ou talvez salvos através dos judeus, se tornando judeu, vivendo como judeu. Mas o Evangelho veio para judeus e gentios, e como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, o Senhor de ambos os povos fez um, que é a sua igreja, a igreja de Deus, o povo de Deus, não é mais Israel enquanto nação, enquanto povo. Por favor, guarde isso no seu coração, meus irmãos, porque essa teologia é a teologia bíblica. Ainda hoje, algumas igrejas, alguns pastores, alguns irmãos têm uma falsa impressão de que o povo de Deus são os judeus enquanto nação. Não! Os judeus enquanto nação rejeitaram a Cristo. Mas quem é o povo de Deus, de acordo com a palavra do Senhor? Judeus e gentios convertidos a Cristo, que reconhecem Jesus como Senhor, como Messias. Esses são a igreja de Deus. Por que isso é importante? Porque faz com que a gente não idolatre Israel, que a gente não transforme a igreja num ambiente judaico. Você chega em algumas igrejas, é candelabro, é pastor vestido como judeu, é uma idolatria com os judeus. Nós vivemos na graça, na época da graça. Nós somos gentios, nós não somos judeus, nós não precisamos vestir roupa de judeu, colocar ornamentação de judeu, nós não precisamos
está chamando Jesus de Yeshua, disso, daquilo outro, como existe aí judeus messiânicos, nada disso. Nós somos gentios, salvos em Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus. Porque hoje o negócio está sério, tem crente aí se tornando judeu. Tem na internet aí grupos de judeus messiânicos, judeus cristãos, aí Bíblia judaica, Novo Testamento judaico. Acabe com isso, meu irmão. Você é gentil, você é nordestino, você é paraibano, você é brasileiro, você é alguém alcançado pela graça de Deus. Você não merecia, mas foi alcançado. Foi alcançado. Mas as outras lições que eu gostaria que a gente tirasse, já tem aqui, Severino, já. É o seguinte, veja até que ponto você está disposto a lutar pela sua família. Eu acho que é uma lição secundária do texto, mas importante para nós. Não é o ponto principal, mas é importante. Até que ponto você está disposto a lutar pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa? Até que ponto? Você, minha irmã, você já abriu mão da sua filha, do seu filho? Você, meu irmão, você já abriu mão da sua casa? Diante do problema, da dificuldade que os seus filhos enfrentam, você já abriu mão? Ou você está disposto a correr riscos, a ir até as últimas consequências para resolver o problema dos seus filhos? Oh, meus irmãos, eu fico triste quando eu vejo o que está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos perdendo os nossos filhos para o mundo de uma forma tal que é algo digno de pena, de choro. De choro. Pais cristãos que já não conseguem mais lutar pelos seus filhos, encaminhar os seus filhos na casa do Senhor. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos iniciando o trabalho aqui do departamento infantil, que é uma parceria da igreja com os pais. Tem tarefa aqui e vai ter tarefa para casa daqui a pouco. Porque se você não fizer a sua parte, não pense que a igreja vai conseguir, não. Você é importante. Então eu queria perguntar, até que ponto você tem lutado pelos seus filhos? Investido nos seus filhos? Ou você está permitindo que o demônio, que o inimigo possua, destrua, venha acabar com a vida de seus filhos? Essa semana uma irmã muito querida da nossa igreja me mandou uma pergunta. Eu não vou citar nomes para não constranger. Mas a pessoa me mandou uma pergunta muito interessante e eu queria aproveitar para esclarecer para a igreja como um todo. A pessoa colocou assim: pastor, chegou a cartinha da escola da minha criança falando sobre a fantasia de carnaval e a brincadeira que ia ter. O que o senhor acha? Só que na pergunta dizia algo muito interessante. Porque antes eu não permitia, hoje o que eu faço? E eu respondi para aquela pessoa assim: olha, sua criança, ela é consagrada ao Senhor. Ela é filha da aliança. E você não deveria pegar um filho da aliança, sua criança que é consagrada ao Senhor, e colocar ela no banquete de Satanás. Então você deve proibir. Você deve proibir. E a pessoa me agradeceu. Mas eu fiquei com a interrogação e eu disse: eu preciso levar isso para a igreja. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que porque nós somos presbiterianos, pode tudo. A gente acha que porque a gente está na igreja presbiteriana, pode tudo. E meus irmãos, não pode. Nós não somos legalistas de determinar tamanho de roupa, disso, daquilo, mas tem coisa que não pode. Eu disse para aquela pessoa: leia 1 Coríntios 10, 14 a 22, que fala dos crentes que participavam dos banquetes
pagãos. Então, como é que você, meu irmão, tem um filho, uma filha, que você traz no altar do Senhor para consagrar ao Senhor? Você fez um juramento de que seu filho deveria ser criado na disciplina, na admoestação do Senhor. Você consagrou seus filhos ao Senhor e você vai botar seu filho para brincar carnaval, para brincar festa junina, para fazer coisas pagãs. Me diga. Qual é o caminho que você está direcionando essa criança? Para onde você está levando ela? Não faça isso. Meu filho, eu dizia logo na escola, e era escola pública, meu filho não participa dessas festas pagãs. Mas olha, não sei o que, é folclore, aí. Meu filho não participa. E nós ensinávamos para ele. No dia, ele não ia. Sabe por quê? Um dia ele pode até se desviar. Agora, ele nunca vai dizer assim, meu pai e minha mãe foram um relapso. Meu pai e minha mãe me ensinaram. Eu nunca vou permitir, nunca permiti que uma fantasia de carnaval, que qualquer coisa junina, pagã, qualquer coisa que vá de encontro à palavra de Deus, esteja na vida dos meus filhos. Não faça isso, minha irmã. Você tem uma filhinha tão bonita, estou falando no geral. Aí você veste a menina com uma roupinha sensual e deixa a menina cantando e tocando música mundana, se rebolando. O que você está fazendo com sua filha? O que você está fazendo com seus filhos? Não faça isso. Concluindo, tenha coragem para fazer um diagnóstico da sua casa, mesmo que seja da sua criança mais pequena. Mas tenha coragem. O diabo existe. E ele pode estar agindo na sua casa de uma forma que você nem imagina. Ele pode estar agindo. Então tenha coragem para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, o problema da minha casa é esse. O problema da minha casa é falta de temor, é falta da palavra, da centralidade de Cristo, ou então é até demônio mesmo. Mas, Senhor, eu sei, eu diagnostiquei, mas eu estou pedindo sua ajuda. Faça isso, meu irmão. Porque senão, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e a gente achando que está tudo bem, está tudo legal. E depois chora o leite derramado. Vamos ficar de pé para a gente orar?